A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, trazer uma mensagem para nós estar meditando no livro de 2 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 15, do versículo, 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então veja que aqui, nesses versículos que o apóstolo Paulo escreveu para as cartas, ou escreveu essas cartas para as igrejas de Cristo na terra, para que existisse homens usados por Deus, que tivesse inspiração de Deus, consciente à sua palavra, que pudesse ter autoridade de ensinar, de instruir e corrigir o rebanho, a igreja, o povo, mediante essa palavra. Não é mediante só para os apóstolos, os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja, corrigir a igreja. Não, aqui está falando que aquele, que é apto, quer dizer que tem a palavra de Deus sobre o seu conceito, tem, facilidade de um diálogo produtivo dentro das escrituras, proveitoso para a obra de Deus. Este é um homem proveitoso para pôr em prática essas ações da palavra de Deus. Está corrigindo, instruindo, através da palavra de Deus, o conceito do ser humano, o conceito, da cultura, o conceito da individualidade do ser humano, para que ele se encaixe e se adapte à palavra de Deus, para que ele se oriente e se corrija dentro da palavra. Então, aqui, a palavra de Deus deixa bem claro que ela serve para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Quer dizer que aquele que é instruído, ele anda na justiça, ele pratica a justiça. A justiça, os que andam na justiça, na retidão, na justiça da palavra de Deus, esses são os que produzem os bons frutos. Porque aquele que anda em injustiça não conhece a palavra, não vive a palavra, não pratica a palavra de Deus. Então aquele que pratica, que ouve os conselhos com fundamento nas escrituras, dentro da palavra de Deus, sendo instruído, sendo corrigido dentro da palavra de Deus, e ouve e realmente ele se espelha e vê o seu erro, a sua falha, e se corrige e se policia do seu erro, da sua fragilidade espiritual perante Deus, ele concede a justiça sobre a sua vida. Ele consente que a palavra que está confrontando o seu erro, o seu pecado, a sua incoerência com a palavra de Deus, possa o acertar, o corrigir, colocar em posição de homem de Deus, de mulher de Deus, que ouve a correção do Evangelho, e dá crédito. Porque é para isso que serve essa passagem. E isso não é só para as ovelhas, isso é para pastores, isso é para diáconos, isso é para ancião, isso é para todos que estiver fora da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz de graça recebeste, de graça dai, você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Quer dizer que de graça, você recebe o evangelho de graça. Como que você recebe algo de graça? Você vai vender ou querer usar de benefício próprio
financeiro para a tua vida às custas da palavra de Deus. Quando você já está, né, em falha, em erro diante de Deus. Então, assim, a palavra de Deus ela tem que se expandir dentro das igrejas, né? Uma forma de correção, uma forma de corrigir, uma forma de limpeza, de purificação, para que haja justiça divina. E aonde há justiça divina, há limpeza, há clareza, há transparência. Porque quando o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é uma água cristalina, uma água transparente, uma água clara, que você olha, você vê a transparência do rio. É assim, é aquele que vive em Cristo, aquele que vive na palavra, é aquele que professa o nome do Criador, que professa o nome do Deus vivo. Então ele anda conforme a palavra, ele se direciona conforme a palavra de Deus. Então assim, a palavra de Deus fala dessa forma. Toda a escritura é divinamente inspirada. Aqui não está dizendo que só Malaquias que é inspirado por Deus. Aqui não está dizendo que só uma parte, só o Novo Testamento. Não, é toda. Toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então você tem que pegar toda a palavra de Deus e extraí-la por completa e colocar no teu dia a dia, colocar no teu viver, nas tuas práticas, colocar na tua vida, colocar na comunhão com Deus e com a tua vida espiritual. Então assim, hoje nós vivemos uma banalização do Evangelho. Hoje nós vivemos momentos terríveis, onde não há mais uma palavra de conserto, uma palavra de transformação. Uma palavra que confronta o pecador, que confronta o pecado, que confronta a maldade do ser humano, a falta de amor, a falta de empatia. Estou vivendo momentos terríveis, onde algumas igrejas, não generalizando, têm se curvado diante do mundo, diante da cultura do mundo, diante do mundanismo que se encontra nesse mundo. Eles têm entrado dentro da igreja, têm sugado a vitalidade da igreja, têm sugado a vida da igreja, têm sugado a luz da igreja. Então é um momento de se corrigir, um momento de olhar para dentro da palavra e olhar aonde que está o erro, aonde que precisa ser consertado, aonde que precisa ser corrigido perante Deus. Porque a palavra de Deus fala dessa maneira, que uma casa construída sob a areia, vem o vento e aquela casa ela é varrida, ela é destruída, ela é derrubada. Mas aquela casa que é construída sob a rocha, sob Jesus, sob a sua palavra, pode vir a tempestade, o vento que for, aquela casa não cai, aquela casa não tomba para a esquerda, para a direita, os seus telhados não vão embora, porque está firmada na vitalidade da palavra. Então nós temos que pegar a correção da palavra, seja doutrina, seja o que for, nós temos que acatar e colocar dentro do coração e pedir para Deus força, coragem e ânimo para que possa crescer na graça, na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que adquire conhecimento, ele cresce na fé. Ele cresce na obediência, ele cresce na luz do Evangelho. Então, é dessa forma que tem que ser colocado em prática. A igreja tem que ter correção, a igreja tem que ter disciplina, a igreja tem que ter ensinamento, a igreja tem que ter escritura. Muitas igrejas deixaram a palavra, deixaram a Bíblia do lado para fomentar, para fermentar as suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos de fábulas, que você tem que pagar para receber algo de Deus, algo contrário da palavra de Deus. Então assim, a partir do momento que olhamos para dentro das Escrituras e começamos a se corrigir, nós vamos crescer na graça, na fé e no conhecimento em Cristo Jesus.